cool. Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado do mal. Amém? Hoje mais um culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra de Deus. Eu convido a igreja que venha se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, nós somos gratos, Senhor, por esta grande oportunidade de podermos estar aqui, Deus. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha se fazer presente, salvando, curando, libertando, manifestando a Tua graça em nosso meio, Senhor. Fala a Tua igreja, Deus querido, opera maravilhas nesta noite, que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória, ó Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento. A irmã Iraci está com o Jefferson, né? Jefferson está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Amém. Salve a todos na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Cantar o hino 296. Glórias a Deus. Amém. Amém. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Aleluias. E falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluias. Glórias a Deus. Das flores, assim é para o crente oração. Aleluias. Meus cuidados, tristezas e dores, Glórias a Deus. Deus Aleluia. sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chega, Glórias a Deus. Aleluia. e o mal me cercar, quero estar em constante. Oh Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e de Jesus glória. teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. É Deus, aleluia. Muitos santos chegarão à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a Aleluia. Glórias a Deus. está no jardim em constante oração. Quando a noite Oh, maravilha de Deus. Aleluia. e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia.
Renovados em força seremos. É Deus. Nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glórias a Deus, aleluias. O número 300 da proteção. Amém? Número 300. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus, aleluia. É sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. É Deus, aleluia. Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Glória a Deus, esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Aleluia. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Glórias a Deus, aleluia. É sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Deus, aleluia. É sua vinda, É o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia. Jesus sim vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória. É Deus, aleluia. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Deus, aleluias. Amém. Cantar aqui o hino de número 304. Despesando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glórias a Deus, aleluia. A noite escurecer, nos serve Jesus, Mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glórias a Deus, aleluia. Estou a contemplar A montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão. Aleluia. sobre nós dali. Glórias a Deus, aleluia. Que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias, glórias a Deus. Onde estou sem luz, Quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é fiel e Ele é
verdadeiro. Amém, queridos? Amados, aqui estão seu nome? Rafael e Eduardo. O que nós temos a dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Queridos, vamos aqui abrir as nossas Bíblias, glórias a Deus, no livro de Isaías, no capítulo de número 11, e estaremos assim meditando do versículo 1 ao versículo 16. Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16, e estaremos assim fazendo assim a leitura costumeira desta igreja. Amém? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Deus abençoe. O título aqui diz assim: o reinado pacífico do rebento de Jessé. O versículo 1 nos diz assim: no tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos de seu povo que restarem da Assíria, e do Egito, e do Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Emate, e das ilhas. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente em Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçado. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, como o houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória,
Nós somos gratos, ó Deus querido, por esta palavra maravilhosa e poderosa, Deus. Que a tua vontade esta noite venha a ser feita, papai. Fala os nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, Deus. Joga por terra toda a fúria do adversário, Pai. Envergonha Satanás, Deus querido. Coloque anjos guerreiros coluna de fogo ao redor desta igreja. Dá a vitória, venha salvar, venha curar, venha libertar. Que a tua presença, Pai querido, seja sentida por nós, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nós estaremos assim dando continuidade ao estudo que nós venhamos aí alguns meses, alguns dias aí, sobre a escatologia bíblica, e hoje nós iremos adentrar na 13ª parte. Glórias a Deus por isso. E para nós recordarmos, para não esquecermos o que foi falado na terça-feira passada, vou trazer aqui alguns versículos, algo que foi dito na terça, para que a igreja venha se relembrar e nós adentremos a fundo este estudo. Bem, no estudo passado nós falamos que no início do milênio, glórias a Deus, depois do juízo, haverá o quê? Haverá o retorno de Cristo em glória na terra com a sua igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 14. Também neste tempo, quando Jesus voltar com a sua igreja gloriosa, neste tempo haverá o quê? Um grande eclipse solar e estelar. Para que isso? Para servir de pano de fundo, para que toda a humanidade que esteja aqui na terra nessa época veja o sinal de Cristo na sua volta. O mundo estará na escuridão e haverá um eclipse. E Jesus virá do céu em glória com a sua igreja. Mateus capítulo 24, versículo 30 é a base. Também, queridos, quando Cristo vier a segunda vez, é a segunda vez, ele já esteve a primeira. A segunda vez, quando ele vier a este planeta, como eu disse, aqui haverá trevas tenebrosas. O mundo estará sob o juízo de Deus. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, Isaías capítulo 13, versículo 10, Joel capítulo 2, do versículo 10, 30 e 31, relata que o mundo estará numa tenebrosa escuridão. E nesse dia, queridos, pela graça de Deus, falamos também aqui que a trindade satânica será tirada do mundo. E eles serão lançados vivos, aonde? No ardente lago de fogo. Quem é a trindade satânica? O anticristo, a besta e o falso profeta. Quem engana as nações, quem engana o mundo. Eles serão lançados vivos no fogo ardente. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Nós falamos que no milênio, após a grande tribulação, Cristo Jesus irá pousar com seus pés nessa terra, no Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer com o Monte das Oliveiras? Ele vai se fender, vai se dividir em dois, aleluia. E a base, Zacarias capítulo 14, versículo 4. Quem quiser anotar, vai anotando aí para depois se aprimorar, se quiserem, Tudo é para a glória de Deus, aleluia. Falamos que Cristo Jesus irá sentar no trono da sua glória. Para que Jesus vai sentar no trono da sua glória? Para julgar todas as nações. E elas serão julgadas porque elas serão julgadas conforme o trato delas com a nação de Israel. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, Joel capítulo 3, versículo de número 2. Falamos também que este mundo será governado por Cristo e sua igreja, e que Davi, o rei Davi, será coroado nessa terra como rei.
porque naquele tempo muitos ressuscitarão. Glórias a Deus, virão com a igreja, aleluia. E onde está baseado isso? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, Ezequiel capítulo 37, versículo de número 24. Falamos ainda que no milênio haverá um grande velório mundial, onde morrerão 2/3 da parte do povo da terra. E esse velório, ele vai durar em torno de 1 ano, 2 meses, para quê? Para que todos que morrerem na terra naquela época sejam enterrados. Ou seja, nos 4 cantos da terra haverá defuntos. Amém? Zacarias capítulo 13, versículo 8, Ezequiel capítulo 39, versículos 12, 14 e 15, relata o que nós acabamos aqui de falar. Falamos também, queridos, que no milênio haverá uma grande queima de quê? De todas as armas. E essa queima vai durar em torno de quantos anos? Mais ou menos 7 anos. Todas as armas no mundo serão recolhidas. E será feita uma grande fogueira. E essa fogueira com esse material bélico vai durar em torno de 7 anos para consumir. E que também, além dessas armas aí que vão para o fogo, irá ser tirado algumas para fazer o quê? Para fazer ferramentas úteis para os seres humanos. Enxadão, não é verdade? Enxada será feita, está baseada onde? Ezequiel capítulo 39, versículos 9 e 10, Isaías capítulo 2, versículo 4, Miqueias capítulo 4, versículos 3 e 4. Amém? Isso é só para a gente recordar, para recordarmos e adentrarmos agora no estudo. E eu quero contar com a ajuda aí da igreja. Alguém já vai preparando aí na sua Bíblia Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, e outro localize Apocalipse capítulo 19, versículos 5 e 6. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Queridos, hoje, como eu disse, nós continuaremos dentro deste assunto, a respeito do milênio. Aleluias! Veja bem, o milênio, ele é a última, não é a penúltima nem a antepenúltima, é a última dispensação da história da humanidade. E como é isso? Primeiro, se iniciou com o quê? Com a inocência. Paraíso, jardim do Éden, a inocência. Não é verdade? Depois nós entramos na segunda fase, que foi a fase do quê? Da consciência. Depois que Adão e Eva pecou, eles descobriram a respeito do pecado, do bem e do mal. E a terceira parte dessa dispensação, ela envolveu o governo humano. Foi quando o povo foi comandado por líderes, o governo humano. E na quarta, nós adentramos aos patriarcas, não é verdade? Isaac, Jacó, não é verdade? Israel, né? Jacó, Israel, ficou conhecido como Israel. Abraão, depois Abraão, os patriarcas, José, não é verdade? Então, houve-se a quarta dispensação. Acabou-se a quarta dispensação, nós entramos na quinta dispensação, no quinto comando, que foi através da lei, Levíticos, diversas leis, né? Os reis foram determinando as leis, e o povo foi tendo que segui-las. Nós saímos da quinta dispensação, nós entramos na qual? Na dispensação da graça, que é a sexta. E qual é essa? A que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a época da graça, do livre-arbítrio, aonde nós fazemos aquilo que nos convém. Não é verdade? Deus deu o livre-arbítrio para nós. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. E a sétima e a última dispensação é qual? É a do milênio. E quando terá início? Logo após a grande tribulação que haverá nessa terra, depois que a igreja for arrebatada. Não é verdade?
aí é a última dispensação da humanidade, da história da humanidade. Queridos, o que é, surge a pergunta, o que é o milênio? O milênio, queridos, é um período de 1000 anos, durante o qual Cristo Jesus vai reinar plenamente sobre o mundo, de acordo com o que fala quem? João no Apocalipse. João relata, Jesus vai vir a este mundo e será visto por todos, em todos os 4 cantos, aonde existir pessoas, verão o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Ele vai reinar, ele vai vir em glória com sua igreja. João, ele relata este fato no livro de Apocalipse. Leia para nós, por gentileza, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 5. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Glórias a Deus! Então João relata que haverá um milênio, que é o período em que Jesus irá reinar durante 1000 anos. Aleluia! E a igreja vai estar com Jesus, porque a igreja, ela é amada do Senhor. Não é verdade? Então, para nós tirarmos a dúvida, quem estará no milênio? No milênio estará Israel, a rebelde, passando pela tribulação, aqueles que ficarem vivos, não é verdade? Estará Israel, também estarão os gentios. Quem são esses gentios? São aqueles que sobreviveram, aqueles que sobreviveram da guerra do Armagedon, não é verdade? Porque nem todos vão para essa guerra. Só vai para a guerra aqueles soldados que estiverem qualificados, que o anticristo irá levar, porque é praticamente uma guerra sobrenatural, não é verdade? Então tem que ser soldados capacitados, não é verdade? E quem mais? Os santos que foram ressuscitados no final da grande tribulação. Aí é que entra o Moisés e companhia, aqueles que ressuscitaram nessa época. Glórias a Deus por isso, aleluia. Então, queridos, quem vai participar do milênio são essas pessoas, essas tribos. Veja o que diz Apocalipse capítulo 19, versículos 5 e 6, por gentileza. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Glórias a Deus. Aí confirma quem serão os indivíduos que estarão aqui na época do milênio. Glórias a Deus por isso, aleluia. E quando, queridos? E quando será o milênio? Quando irá acontecer o milênio? O milênio, queridos, terá início logo após a grande tribulação, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, na companhia de todos os seus santos, houver destruído, aniquilado o dragão, o falso profeta e a besta na batalha do Armagedon. É Jesus que vem em glória com a igreja. Ali é praticamente o início do milênio, mas Jesus vem ainda com esta obra, com esta finalidade: destruir o anticristo, que está oprimindo a Israel. E ali vai se dar o início do milênio. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 11, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 21, para confirmar
que nesse exato momento, quando estiver findando a grande tribulação, quando Jesus matar o dragão, o falso profeta e a besta, nesse exato momento dá-se o início ao milênio, os 1000 anos de paz com Cristo. Leia para nós. Do 11 ao 21. Isso. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha o nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com varas de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todo homem livre e servo, pequeno e grande. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com os que enganou e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Glórias a Deus. Então está aí a base da palavra do Senhor, que nos diz que o milênio vai começar exatamente neste momento, quando o Senhor prender, na verdade, o anticristo e companhia, e quando os seus exércitos forem destruídos. A partir deste momento inicia-se o milênio, 1000 anos de paz, o reino milenial de Cristo Jesus com a sua igreja. Aleluia. Veja bem, queridos, o termo milênio, ele não consta na Bíblia. Se você for procurar milênio na Bíblia, ele não consta. Mas a expressão correspondente a 1000 anos, aí sim, acabou de ler agora aí, não é verdade? Aí existe sim. Porém, queridos, mesmo que o nome milênio, o termo milênio não existe na Bíblia, a doutrina do milênio ela é essencialmente bíblica. É fato bíblico, e nós cremos nisso. Aleluia, glórias a Deus. Quais os objetivos do milênio? Localize para mim, Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Outro, veja para mim, 2 Crônica, capítulo 13, versículo de número 5. O primeiro objetivo que nós podemos dizer do milênio, de acontecer o milênio, é para exaltar a Cristo e manifestar o reino de Deus neste mundo. Jesus vai reinar neste mundo. E o fundamento objetivo do milênio é justamente isso: é manifestar a glória de Deus na face da terra. Leia para nós Zacarias capítulo 14 e o versículo 9, confirmando que eu estou dizendo que Jesus será rei nessa terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém, glórias a Deus. E o Senhor será rei em toda a terra. Quando fala o Senhor, está falando do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Glórias, o Verbo
se tornou carne para a glória de Deus. Aleluia! Então, um dos primeiros objetivos do milênio é para exaltar a Cristo e manifestar o seu reino no mundo. Glórias a Deus por isso, aleluia. Também temos aqui outro objetivo, que é o de mostrar que o mundo pode ser bem administrado. O mundo de hoje, ele não é bem administrado. Se você chegar nos Estados Unidos, o presidente que está lá, por fator extra, não vamos dizer o nome, ele não consegue 100% administrar aquele governo. A nossa presidenta, no país que nós estamos, também não consegue. Você pega os governantes, ele também não consegue administrar as cidades que eles estão foram colocados para administrar. Então, o mundo, no modo geral, ele não é bem administrado. Existe muita contenda, muita divergência, existem pessoas passando dificuldades, necessidades, existem outros que já estão em abundância, né, de riqueza. Então, um descontrole, um desnível no mundo, no meio da sociedade, não é verdade? Mas, glórias a Deus por isso, que o objetivo do milênio, mais um dos objetivos do milênio, é para mostrar que esse mundo, ele pode ser bem administrado. Também podemos dizer que é para provar que os reinos deste mundo, todos os reinos, quando nós falamos em reinos, nós falamos nos países, certo? Que todos os países do mundo pertencem a quem? A Jesus. Por isso vai ter o milênio, para mostrar para todos os presidentes que quem manda na terra é um só, Jesus, o Salvador. Aleluia! Também outro objetivo que eu quero dizer esta noite aqui, que haverá o milênio, é para cumprir a promessa de Davi reinar em Jerusalém, em Israel. Leia para nós aí 2 Crônicas, capítulo 13, e o versículo de número 5, confirmando. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi soberania sobre Israel, e ele a seus filhos, por um concerto de sal? Amém? Deus deu soberania sobre Israel para Davi. Davi irá reinar. Isso é para se cumprir a palavra de Deus, que a Bíblia diz que Deus é fiel sobre a palavra dele. Aquilo que ele cumpre, ele vela para ela se cumprir. Glórias a Deus. É mais um objetivo. Outro objetivo para nós frisarmos nesta noite é para os crentes em Jesus poderem reinar, que é uma promessa de Deus. Leia Daniel capítulo 7, versículo 18 e outro localize Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Afinal de contas, os crentes em Jesus, eles se tornaram a noiva do Cordeiro. Eles foram arrebatados e eles voltarão em glória com o objetivo de reinar neste mundo, ao lado do seu Senhor. Glórias a Deus por isso. Daniel capítulo 7, versículo 18, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, confirmando mais esse objetivo do milênio. Localizou? 7, 18. Pode ler. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre e de eternidade em eternidade. Amém? Quando diz assim, mas os santos do Altíssimo, está falando da igreja, dos crentes em Jesus. Eles receberão o reino, aleluia, e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Os crentes em Jesus irão reinar com Jesus na época do milênio. Glórias a Deus por isso. Veja, confirma conosco aí Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus fez da igreja dele, da igreja de Jesus,
reis e sacerdotes, para reinar sobre quem? Sobre a terra. Olha que privilégio de você se tornar um crente em Jesus, de reconhecer Jesus como Salvador. Naquele grande dia vai ser rei e sacerdote para reinar sobre o mundo. Não é sobre um país, não é sobre uma cidade, é sobre o mundo. Glórias a Deus por isso, aleluia. Veja, queridos, alguns títulos usados na palavra de Deus em referência ao milênio. Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. E outro, veja, Mateus, capítulo 6, versículo 10. Primeiro nome, aleluias, primeiro título aqui que é usado pela palavra de Deus em referência ao milênio, será conhecido, ou é conhecido biblicamente, como Reino dos Céus. Não é assim que a gente fala? Nós vamos para o Reino dos Céus, aleluia. Veja Lucas, leia para nós Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E o seu reino, aleluia, é referência ao milênio, não terá fim. Glórias a Deus. Veja Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino. Glórias a Deus por isso. É uma referência ao nome milênio que nós conhecemos. Glórias a Deus, aleluia. Também ele é conhecido como a referência de a regeneração. Mateus capítulo 18, versículo 28 e Atos capítulo, procure gente, e Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. Mateus quanto? Mateus capítulo 19, versículo 28. Outro vai para Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. O milênio também é conhecido como a regeneração. Glórias a Deus por isso. Leia para nós Mateus capítulo 19, versículo 28. Atos 3, 19 e 20. Mateus 19, 28. É isso? Isso. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentardes sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Vamos mudar no nome regeneração para vocês verem como é que fica a palavra de Deus. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando no milênio, fazer uma troca, quando no milênio o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então é conhecido também como a regeneração. O milênio também é conhecido como tempos de refrigério. Atos capítulo 3, versículo 19, outra vez para mim. Atos capítulo 3, versículo 21. 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Amém? Olha bem, os tempos do refrigério. Vamos fazer uma troca na leitura? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o milênio pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado. Amém? Glórias a Deus por isso, aleluia. Também conhecido como tempos de restauração de tudo. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Leia para nós, Atos, capítulo 3, versículo 21, Jefferson. O
qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Glórias a Deus por isso, aleluia. Plenitude dos tempos. Se nós fazermos a troca aqui, vai ser no milênio. Glórias a Deus. Olha, o que diz aqui? Não, foi Atos que você leu, foi isso, Jefferson? Foi, restauração de tudo. Restauração de tudo. Então nós colocamos milênio, que diz assim: o qual convém que o céu contenha até os tempos do milênio, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Glórias a Deus. Veja para nós, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leia para nós, Efésios capítulo 1, versículo 10. Deixa eu ler aqui, mas assim não localizou. Efésios capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Glórias a Deus. Localize para mim assim, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Jefferson, leia para nós. 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então vai o milênio, uma referência ao milênio, falando a respeito do milênio, até o dia de Jesus Cristo, aleluias. O reino de Cristo, referência, se encontra em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Leia para nós, irmã Iraci. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de novo Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Senhor do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Referência que está falando a respeito do milênio. Glória a Deus. Então o milênio irá existir. Biblicamente falando, nós temos diversas referências a respeito do milênio. Glórias a Deus por isso. Isaías, capítulo... esse é muito grande. João, capítulo 12, versículo 13. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Como, veja bem, queridos, se vocês forem questionados, como será o milênio? No milênio, Cristo Jesus reinará sobre a terra como rei. Ele vai ser rei. Aleluia. Rei da justiça. E não haverá mais governante opressor na terra. Jesus será o rei da justiça. No mundo, no milênio, não haverá injustiça. Tudo que for certo e correto estará sob a tutela do Senhor e será praticada e determinada no milênio pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Está baseado em Isaías capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. A palavra de Deus, ela não mente. No milênio Jesus será rei. Rei de quem? Rei de Israel. Israel está sem rei? O rei da eternidade? Eles não creem em Jesus? Nessa época eles vão crer. Jesus será o rei de Israel, e eles verão olho a olho o Senhor Jesus Cristo e irão crer. João capítulo 12, versículo 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Bendito o rei de Israel. Jesus é rei de Israel. Existem alguns que não creem, mas aquele grande dia, e nós falamos aqui na batalha do Armagedon, eles irão reconhecer Jesus como Senhor e rei deles. Glórias a Deus. Nossa igreja de Jesus já reconheceu Jesus como nosso rei. Rei da justiça, rei da nossa vida, não é verdade? No milênio Jesus será rei do quê? Rei dessa terra. Todo joelho se dobrará diante dele, aleluia.
Veja para nós, Jefferson, Filipenses capítulo 2, versículo 10. E mãe assim lê para nós, Zacarias capítulo 14, versículo 9. Confirmando que Jesus será rei da terra. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. 14, 9. Não, 14, 8. Amém. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o Senhor. Amém. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um só será o seu nome. Aí confirma o que eu falei, que Jesus será rei na terra e que todo joelho se dobrará diante dele. Leia para nós, Jefferson. Filipenses capítulo 2, versículo 10. E para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? No nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. E até aqueles que morreram, que ressuscitarão, se dobrarão diante do Senhor, reconhecendo Ele como Rei. Aleluia! No milênio, Jesus será Rei do que? Rei da paz. Haverá uma paz universal. Universo completo. Não é só no Brasil, não é só em Brasília, não é só na Europa, é universal. Isaías capítulo 9, versículo 6, e outro vocalista para mim, Isaías capítulo 55, versículos 12 e 13. E outras bases, confirmando que haverá uma paz universal e que o Senhor Jesus Cristo é Rei da paz, se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 14, Salmo 85, versículo 10 e Miqueias capítulo 4, versículo 3. Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 55, versículos 12 e 13. Quem encontrou, leia para nós Isaías capítulo 9, versículo 6. Confirmando que o Senhor Jesus será Rei da paz. 55 pontos? 55, 12 e 13. Beleza. Isaías 9 e 6. Confirma para mim, irmã Garcia. 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, glórias a Deus. Então o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, príncipe da paz. Jesus o Cristo, aleluia, ele será o Rei da paz. Haverá uma paz universal no mundo, implantada por Jesus. Nós já falamos, não haverá arma nenhuma. Glórias a Deus por isso. O anticristo, a besta e o falso profeta estão presos. Durante 1000 anos eles vão ficar encarcerados. Os que praticavam o mal, que eram induzidos por eles, foram aniquilados. Na verdade, foram mortos. Irão esperar o trono de Cristo para serem julgados, o trono branco. Não é verdade? Glórias a Deus. Será uma bênção sem medidas naquele tempo, naquela época. Isaías capítulo 55, versículos 12 e 13, confirmando que haverá bênçãos sem medidas para todos os povos que estiverem aqui na época do milênio. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinho crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Nunca se apagará. Terá bênçãos sem medidas durante o milênio. Existe também uma outra base. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 9
Isaías capítulo 35, versículo 1, só para confirmar que é fato bíblico. Glórias a Deus por isso. Localize para mim Sofonias capítulo 3, versículo 9, e Isaías capítulo 11, versículo 9, Jefferson. Glórias a Deus. O milênio será uma época muito diferente da que nós estamos vivendo, viu, querido? Nessa época vai ser tudo diferente, não é do jeito que você está vendo aí não. Que existem algumas pessoas que dizem que praticam bondade e tal, vai ser todo diferente. Não haverá nada disso aqui que existe. No milênio, para você ter uma base, será falada somente um idioma, somente uma língua. Não haverá distinções de língua, né? Não haverá PhDs, não é verdade? Poligotas, não é verdade? Né? Não haverá. Será só um linguajar. Todo mundo irá falar uma língua só e será compreendido em todos os 4 cantos da terra. É o que diz Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Lê para nós. Quanto? Sofonias, capítulo 3, versículo 9. 9. Porque então direi... Darei. Darei, tá certo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Amém? A minha tradução diz, porque então darei uma linguagem pura aos povos. Aleluia. Para que todos invoquem o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. E haja o quê? Um consenso. Porque já pensou nos idiomas que nós temos hoje? Se cada um fosse chamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, orar ao nome do Senhor, teria uma confusão tremenda. Mas no milênio, todos nós iremos falar um só linguajar. Por que houve a distribuições de línguas, a diferença de idiomas? Foi porque o homem estava pecando, construindo a torre de Babel. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo desceu e viu que ele estava armando, querendo ter poder acima de Deus, Deus criou uma confusão e mandou cada um para um continente, cada um para um destino. E aí nós temos diversos linguajares, para que o homem não venha se compreender e venha querer dominar o mundo. Não é verdade, queridos? Glórias a Deus por isso. Só que no milênio, todos irão novamente falar uma língua só. Mas só que nós teremos um líder só, um rei. O Senhor Jesus Cristo estará comandando. Glórias a Deus por isso, aleluia. Todos no milênio, terão conhecimento de Deus. Todo mundo vai conhecer Deus. Hoje alguns dizem que conhecem, mas na verdade não conhecem. Você fala alguma coisa de Deus, ele não sabe o que dizer. Tem alguns que têm até vergonha de falar com Deus. Não é verdade? Porque não conhecem a Deus. Tem pessoas que têm medo de se direcionar a Deus. Tem temor, medo, não é verdade? E não conhecem. Tem aqueles que são heréticos. Tem aqueles que nunca ouviram falar de Deus, não aceitam Deus, nunca. Mas nesse tempo todos, as crianças, aos idosos, conhecerão a Deus intimamente. Algumas bases que nós temos aqui, Isaías capítulo 2, versículo 3, Isaías capítulo 54, versículo 13, Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, Mateus 24, 14, e o que a irmã Iraci vai ler aí para nós, que é Isaías capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não haverá maldade na terra, porque toda a terra tem o conhecimento do Senhor. Aleluia! Todos irão conhecer a Deus, irão temer a Deus, irão respeitar a Deus, irão respeitar a palavra de Deus, irão praticar a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Localize para mim, por gentileza, Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3, e outro localize Ezequiel capítulo 36, versículo 29 e
30. Glórias a Deus por isso. Jerusalém, que está em Israel, Ezequiel capítulo 36, versículos 29 e 30. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Glórias a Deus. Jerusalém, que se encontra lá em Israel, a capital religiosa, que também tem lá a capital Tel Aviv, que é a capital política. Jerusalém, que é a capital religiosa que se encontra em Israel, no milênio ela será a sede do governo milenial e mundial. A sede vai ser Israel. Glórias a Deus por isso. Por isso que algumas pessoas aí, não, mas eu queria tanto conhecer Israel, e se eu morrer e não conhecer, não te preocupe, no milênio tu vai conhecer, principalmente sendo a igreja de Jesus. Não é verdade? Estaremos lá, como a igreja. Glórias a Deus por isso, aleluia. Outras bases em que vai confirmar que Jerusalém será a sede do governo milenial e mundial, é lá em Zacarias capítulo 8 e 3, 22 e 20, Zacarias capítulo 8, versículo 3, 22 e 23, Zacarias capítulo 14, versículo 16, e Jeremias capítulo 3, versículo 7, e o que a irmã Iraci vai ler, Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3, confirmando que a sede do governo no milênio e mundial de Cristo é em Jerusalém. Leia para nós. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Quando nós falamos o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, nós estamos se referindo a Israel, a Jerusalém. É lá. Para quê? Para que as pessoas vão para lá? Para aprender os caminhos corretos e andarem nas veredas corretas de Deus, porque de lá vai sair a lei que vai comandar, que vai reger todos os países, todas as pessoas. A palavra do Senhor vai sair de Jerusalém. Glórias a Deus por isso. Amém, queridos? Guarde isso no coração, é bom, hein? Amanhã alguém te pergunte, você está afiado na palavra, tem como responder, e essa pessoa vai ficar tão satisfeita com a tua resposta, que elas vão se entregar a Jesus, irão fazer parte do arrebatamento da igreja, aleluia. Como estará a terra? Essa terra, como estará ela no milênio? Será uma terra de grande fertilidade. Nunca mais nessa terra haverá fome. A maldição da terra será tirada. Que maldição é essa? Qual a maldição? Foi quando Caim matou Abel. Que o sangue de Abel foi derramado na terra, a terra foi amaldiçoada por Deus. O homem teria de comer com a força do seu suor, através do seu suor. E a terra daria o quê? Mato, abrolhos. Seria difícil de fertilizar. Mas no milênio, a terra será fértil e será tirada toda a maldição. Veja o que diz Ezequiel capítulo 36, versículos 29 e 30. E vos livrarei de todas as imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Amém? Então será multiplicado, a terra será farta, os frutos das árvores irão dar de montante. Glórias a Deus por isso. Tudo aquilo que for plantado, glórias a Deus, irá brotar, irá dar fruto. Glórias a Deus. Essas bases aqui que nós falamos também se encontram em Gênesis
capítulo 3, versículo 17 e 18, que fala a respeito da maldição que nós falamos aqui. Isaías, capítulo 29, versículo 17. Isaías, capítulo 31, versículo 15. Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 e 12. E Ezequiel, capítulo 36, versículo 29 e 30. Zacarias, capítulo 8, versículo 2. E Amós, capítulo 9, versículos 13 e 14. Aleluias. Localize para mim Isaías, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 9. E outro veja para mim Isaías, capítulo 65 e o versículo de número 25. Queridos, os animais naquele tempo, no milênio, eles serão novamente mansos, como era no Jardim do Éden. Eles voltarão a ser mansos e dóceis, não é verdade? Ou dóceis, né? Isaías capítulo 11, versículos 6, 7, 8 e 9 relata. Também tem uma base lá, quem quiser ler depois de confirmar, Isaías capítulo 35, versículo 9. Leia para nós, irmã Iraci, confirmando que no milênio os animais serão mansos. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia, a ovelha, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, o lobo vai ser manso, não vai caçar o cordeiro. O leão, que é o maior predador de todos os animais, ele vai ser um animalzinho dócil, manso. Quando isso? No milênio. No milênio, todos os animais ferozes estarão em convivência com as pessoas. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. E por que isso? Por causa do poder da glória do Senhor que será derramada neste mundo. A determinação de Deus, a autoridade do Senhor. Glórias a Deus por isso. A serpente, a cobra, a serpente, ela vai ser o único animal nessa época que não terá sua natureza removida como os demais. Ela vai continuar comendo o pó da terra, que foi a maldição de Deus, mas com detalhe, ela não vai mais fazer mal para ninguém, ela não vai mais destilar o veneno dela em ninguém. Ela vai continuar na posição, por quê? Porque ela foi amaldiçoada. A Bíblia lá em Gênesis diz que a serpente, a cobra, ela conversava. Se entende que ela andava, ela não rastejava. Mas por causa dela ter enganado a Eva e ter colocado o homem para cair em pecado, ela foi amaldiçoada. Então ela vai ser o único animal que não vai ter removido a sua natureza. Ela vai continuar debaixo do jugo do Senhor nessa época, mas não vai mais fazer mal para ninguém, não vai mais colocar veneno em ninguém que ela picar. Leia para nós Isaías capítulo 65, versículo 25, e outro já localiza Isaías capítulo 2, versículo 4. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? O pó será a comida da serpente. Então ela não voltou à sua origem de criação, não é verdade? Mas ela não vai fazer mal, ou seja, dano nenhum a ninguém, porque é o santo monte do Senhor, não é verdade? Que a presença de Deus se encontra, ali não haverá mal. Glórias a Deus por isso. Não haverá, nós falamos aqui, não haverá mais armas.
elas serão transformadas em objetos de lavoura. Confirma para mim, Isaías, capítulo 2, versículo 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais Mas é guerra. Amém? Então as espadas vão virar enxadões, as lanças vão virar foice. Glórias a Deus, são objetos de lavoura. E não aprenderão mais a guerra. Não haverá guerra no milênio. Glórias a Deus. Haverá uma guerra. No final do milênio nós iremos falar a respeito dela. Mas durante o período de 1000 anos não haverá guerra, não haverá maldade. Terão pessoas que irão pecar? Sim, nós iremos falar que existirão pessoas que ainda irão pecar. Não é verdade? Alguém localiza para mim Isaías capítulo 65, versículos 19 e 20, e outro veja Isaías capítulo 65, versículo 21. Glórias a Deus por isso, aleluia. Quais serão os benefícios para o homem no milênio? Quais benefícios terão para a humanidade na época do milênio? Primeiro podemos dizer que o ser humano, o homem, terá a vida prolongada e abundância de saúde. O homem, podemos dizer que não irá morrer. O homem vai ter a sua vida prolongada. A Bíblia diz que uma criança, ela terá 100 anos. Entenda isso. Abundância de saúde, não haverá mais enfermidades. Essas AIDS, câncer, essas doenças, gripes, tudo isso que é perigoso, que mata o homem, na época do milênio não haverá. Glórias a Deus por isso. Tem essas bases também, Isaías 33, 24, Isaías 35, 56. Leia para nós, Isaías capítulo 19, versículo 20. 19 e 20? 65, versículo 19 e 20. É 20 ou ao 20? Não, é 19 e 20. Beleza, espera aí. 19. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nele voz de choro, nem voz de clamor. O outro é 20, né? Isso. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então haverá pecador na época do milênio, mas ele será amaldiçoado. A criança, para morrer, se ela vinha morrer com 100 anos, haverá morte. Mas vai ter que ser uma coisa muito agravante. Você está entendendo? Então vai viver uma vida prolongada. Glórias a Deus por isso, aleluia. E não haverá mais choro nem voz de clamor. Não haverá mais doenças. Todos terão saúde. Glórias a Deus por isso, aleluia. No milênio, os homens terão prosperidade. E todos terão suas casas. Não haverá aluguel. Todo mundo vai construir uma casa no milênio. E todos serão ricos. Terão abundância. Não haverá necessidade na terra. Dificuldades no milênio. A base de Isaías 35, 1 e 2. Isaías 51, 3. Atos 9, 13. Que a irmã Iraci vai ler. Isaías capítulo 65, versículo 21. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Então todos terão residências próprias. Não haverá aluguéis no milênio. Aleluia. Não haverá também um fato, não haverá idolatria. Não haverá idólatra. O que é idólatra? É aquela pessoa que adora ídolos. Tem como ídolo seu Deus. Nesse tempo não haverá idolatrias na terra. Está baseado em Isaías 17, 8,
Procure para mim aí Isaías capítulo 2, versículo 18, Zacarias capítulo 13, versículo 2, confirmando para nós que não haverá idolatria. Os idólatras estarão mortos nessa época, esperando o quê? Esperando o seu julgamento no trono branco. Julgamento para quê? Para a condenação, porque preferiram adorar ídolos em vez de adorar o autor e consumador da vida, Jesus. Leia para nós Isaías capítulo 2, versículo 18. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. E todos os ídolos, todos, desaparecerão da face da terra totalmente. Não haverá uma imagem de nada de santo e etc, etc. Entende? Só Jesus, a presença de Jesus no milênio. Glórias a Deus por isso. Zacarias capítulo 13, versículo 2. 13, 2. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Amém? Naquele tempo, todos os nomes de ídolos, não haverá mais recordação. Pode colocar o nome do ídolo que você quiser, do santo que você quiser. Naquela época, no milênio, ninguém vai recordar de nenhum nome. Nenhum ídolo desse vai ter na face da terra. Glórias a Deus por isso, aleluia. Também todos aqueles que são os profetas de Baal, todos eles que são os profetas e os espíritos da impureza, não se encontrarão neste mundo. Amém? Glórias a Deus por isso. Jeremias capítulo 31, versículo 23. Outro localiza Isaías capítulo 33, versículo 6. A saudação, para vocês terem uma base, a saudação do milênio será assim. Como é que é a saudação do crente, queridos? A paz do Senhor. O cristão, quando encontra o outro, a primeira coisa fala: a paz do Senhor, a paz de Jesus esteja na sua vida. O outro responde: amém, a paz do Senhor. Como será naquele tempo? A Bíblia diz que naquele tempo, quando você for cumprimentar alguém, será assim: o Senhor te abençoe. Você irá ouvir muita gente falando: ei, o Senhor te abençoe. Esse será o dogma naquela época. Jeremias capítulo 31, versículo 23. Leia para nós. 31. Estamos chegando ao fim. Cadê o 23? Aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de Sião. Amém? O Senhor te abençoe será o cumprimento no milênio. Guarda, viu, queridos, que nós estaremos no milênio para a glória de Jesus como a igreja amada do Senhor. Glórias a Deus. Haverá no milênio, analise, pense, reflita, haverá no milênio ainda abundância de salvação. Deus mesmo ainda vai salvar o seu povo ali. Baseado em Zacarias capítulo 8, 6 a 13, e Zacarias capítulo 9, versículo 16, e também leia para nós Isaías capítulo 33, versículo 6, e o Jéssica localiza Zacarias capítulo 9, versículo 16, confirmando que no milênio pessoas ainda serão salvas. Muita gente, não é pouca não. A Bíblia diz que é a abundância de pessoas serão salvas, e que o próprio Deus vai salvar o povo dele. Leia para nós Isaías capítulo 33, versículo 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Aleluias! E haverá estabilidade nos tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o tesouro de todos os povos. Glórias a Deus por isso. Zacarias, leia para nós. Zacarias capítulo 9, versículo 16.
E o Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Amém? E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará. Deus vai salvar o povo dele, aleluias. Localize para mim, por gentileza, queridos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículos 17 a 18. O milênio. Vamos falar agora aqui sobre o milênio e a igreja. Como será essa união a respeito do milênio e a igreja, a noiva do Cordeiro, que está aqui reinando. A igreja, no milênio, ela será glorificada. E ela reinará com Jesus Cristo. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 relata. E Apocalipse, que a irmã Iraci localizou para nós, 20. E o versículo 4 confirma que a igreja vai ser glorificada no milênio. Leia para nós. 24, né? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glórias a Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem é? A igreja. A igreja vai reinar. Ela vai vir com Cristo, glorificada em glória, corpos transformados, corpos de glória. Porque se não for glorificada, ela não conseguirá ficar diante de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A igreja, ela vai habitar, sabe aonde? Na Jerusalém celestial. Porque haverá duas Jerusalém. A Jerusalém em Israel, a terra, onde eu falei que Jerusalém é a capital religiosa e Tel Aviv é a capital política do mundo, e haverá a cidade santa que estará no alto, no ar, não é verdade? Que é a Jerusalém celestial, aonde a igreja irá morar a sua eternidade. A igreja terá um corpo transformado, que ela irá poder transportar-se da Jerusalém celestial para a Jerusalém terrena. Só a igreja. Os que estiverem aqui na terra não terão os corpos mudados. Lembre-se disso, viu, queridos? Glórias a Deus, aleluia. Leia para nós Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18, confirmando. Também ainda tem uma base em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Localize para mim, irmã, assim, Mateus capítulo 13, versículo 43. Leia para nós, gente. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glórias a Deus por isso. Amém? Então é aí que está a questão toda. A igreja vai habitar na Jerusalém celestial. Porque se nós somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele nós padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim ter o processo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Aleluia! Onde nós iremos habitar. Na nova Jerusalém, que Jesus foi preparar. Está lá em Mateus, capítulo 14. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. A igreja terá um corpo glorioso. O que eu falei, preste atenção. A igreja terá um corpo glorioso. Cada crente será semelhante a Cristo. Em que sentido? Resplandecente.
Veja para nós Mateus capítulo 13, versículos 43, e localize para mim Miqueias capítulo 4, versículo 1. Aleluia! Localizou Mateus? Também a base aqui para confirmar que cada crente será semelhante a Cristo, resplandecente lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, Daniel capítulo 12, versículo 3. Confirma para mim Mateus capítulo 13, versículo de número 43, mostrando que os crentes serão resplandecentes, cheios de glória. Leia para nós. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando diz os justos, está falando a respeito da igreja. Então os justos resplandecerão como o sol. Irá brilhar como o sol, aleluia, no reino de seu Pai. Aonde é o reino? Na Nova Jerusalém, a cidade celestial que Jesus preparou para os salvos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias a Deus por isso. A Jerusalém celestial, como eu disse, ela vai pairar sobre a Jerusalém terrestre, que será vista por todos. Todos verão. Olha que coisa maravilhosa. Eu já fiz aqui uma encenação, já mostrei como irá funcionar. É como nós vemos os planetas, não é verdade? O Sol, a Terra, Marte. Quando nós vemos na imagem, nos livros, vai ser daquela maneira. A Terra e acima dela uma cidade. Acima da Terra uma cidade, que é a Nova Jerusalém. Está baseado lá em Isaías capítulo 2, versículo 2, e leia para mim Miqueias capítulo 4, versículo 1. Deixa eu localizar aqui que é mais rápido. Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Estará por cima. Glórias a Deus por isso, aleluia. Vamos agora aqui para a gente finalizar. Vamos falar do final do reino milenial de Cristo. Porque estamos adentrando rápido o assunto, porque as horas se avançando, são 21 horas, não é verdade? E nós temos a liberdade até as 22, né, para não perturbarmos os vizinhos e não perdermos, não é verdade, os nossos direitos. Glórias a Deus por isso. Passados-se os 1000 anos, Satanás será solto. Da onde ele vai ser solto? Do abismo. E a Bíblia diz que por um pouco de tempo ele vai ser solto da cadeia, da onde Jesus enviou ele. Não é verdade? Aonde Jesus colocou ele, o anticristo, porque é um só, mas ele trabalhou em 3 pessoas, 3 seres: o anticristo, a besta e o falso profeta, porque eles queriam imitar a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, passados os 1000 anos, Satanás, o sanguinolento, o carcará, será solto da sua cadeia. E a Bíblia diz que por um pouco de tempo, e assim que ele for solto, ele vai voltar e enganar quem? As nações novamente. E quem que ele vai querer que as nações façam? Que elas se rebelem novamente contra Deus. Então essa é a guerra que eu falei no final do milênio que haveria. Sendo o seguinte, os crentes em Jesus já estarão para sempre com o Senhor. Então eles não serão os enganados. Quem serão os enganados? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz que depois nós, falando a respeito dos crentes, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Ou seja, então os crentes não serão enganados quando Satanás for liberado da sua cadeia, que Jesus o havia encerrado ele, não é verdade? Então ele será liberado. Quem que ele vai enganar? Ele vai enganar os que estarão ou que nascerão durante o milênio. No milênio haverá
irá existir pessoas que irão nascer. As pessoas estarão aqui na terra, tranquilo. E ele vai enganar justamente esses. E eles irão pecar. Eles irão se rebelar contra Deus. Leia para mim Zacarias capítulo 8, versículo 5. Outro localize para mim Apocalipse capítulo 20, versículos 7, 8, 9 e 10. Para confirmarmos que os que serão enganados serão aqueles que irão nascer no milênio. Porque tem muitas pessoas que acham que no milênio será um jugo, será um peso, que nós vamos ficar aqui de perna para o ar, só adorando a Deus. Não. A vida será normal para as pessoas. Estarão aqui, só que com a presença do Rei dos Reis, que estará comandando, e haverá paz, tranquilidade. Mas as pessoas estarão plantando, estarão se alimentando, estarão trabalhando, e estarão também fazendo filhos. Não é verdade? Leia Zacarias, capítulo 8, versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. E as ruas da cidade do milênio se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Só que nós vemos aqui que a criança, ela com 100 anos, ainda será uma criança. Então, 1000 anos, ela vai chegar no momento dela, que ela vai ouvir a quem? A Satanás. Porque nessa época que elas nascerem, o diabo não estará aqui. Ele estará preso. E quando ele vir, como ele é enganador, ele é o pai da mentira, ele vai mentir novamente. E essas crianças que já estarão adultas, irão ouvir a Satanás, para eles se rebelarem contra Deus, que está aqui reinando. Veja bem como o bicho é terrível, e como o ser humano também é terrível. A igreja estará aqui também, mas a igreja não irá se deixar ser enganada por Satanás. Mas as crianças que nascerem neste mundo, que vierem a este mundo, depois de crescidas, irão dar ouvidos ao diabo. Não é verdade? Elas serão as enganadas. E essa afronta que o diabo criou, chamou essas crianças, essa afronta, essa batalha, essa guerra é conhecida como a guerra de Gog e Magog. É a guerra final, a última guerra que haverá na face da terra, né? Não é verdade? E depois dessa afronta, o diabo será lançado definitivamente no inferno. E junto com ele vai todos os demônios e a morte. Aí não haverá mais morte. A morte, todos que se encontraram, que não se encontraram escrito no livro da vida, aí todos serão lançados no inferno para sempre, depois da guerra. Mas eles vão vir, eles vão voltar, que eles serão julgados. Quando de todas as pessoas, o diabo já está condenado, definitivamente ele não volta mais, ele não vai vir para ser julgado, não. Aquele já vai ser definitivo. Aí essas pessoas que morrerem, que os nomes delas não estiverem no livro da vida, elas irão ressuscitar com corpos transformados para o sofrimento, para serem julgados para toda a eternidade, serem lançadas no sofrimento. É o que nós vamos estudar no próximo com doutrina. Mas por gentileza, confirma para mim o que eu estou falando aqui, que haverá essa guerra de Gog e Magog, e que o inferno será, que o diabo será definitivamente lançado no inferno com todos os seus demônios. Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 10, para nós encerrarmos o trabalho de hoje. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Onde está a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados para todo sempre, para toda a eternidade, vão sofrer.
quiseram o seu diabo, e os demônios e aqueles que serviram a eles serão atormentados, não haverá paz, não haverá descanso. Amém, queridos? E aí confirma, então, toda essa parte do milênio. É a última guerra que haverá na terra. Aí depois disso, haverá o julgamento dos ímpios e como irá viver os justos. Não é verdade? É isso que nós iremos falar então, no próximo estudo, certo? Sobre o trono branco, o juízo final, os novos céus, a nova terra e o estado eterno das pessoas. Terça-feira, não faltem, estejam aqui na mesma hora, no mesmo lugar, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, e nós venhamos aprender a respeito da bendita e gloriosa palavra de Deus. Por isso, a gente estudando a palavra de Deus, a gente não tem interesse em se entregar para o mundo, entrar no pecadão, porque a gente sabe que tem coisa melhor para a gente guardar, não é verdade? E que sabe também, aqui aprendendo aqui através da palavra, a gente sabe que haverá uma separação entre aqueles que são de Jesus e aqueles que não são de Jesus. Que haverá duas finalidades: uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Amém? Então, queridos, nós concluímos esta noite que no milênio haverá paz e bonança, mas mesmo assim, com toda essa paz, com toda essa bonança, ainda existirão pessoas que irão pecar contra a santidade de Deus. O ser humano é difícil. O ser humano é difícil. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus. Veja bem que no milênio estará acontecendo milagres. As pessoas verão a Jesus, Ele fazendo milagre, e assim mesmo, enganados pelo diabo, irão se levantar contra Deus. O ser humano é ingrato. Toda área que você buscar o ser humano para perto de você, ele é ingrato. Não é verdade? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira, mais um culto da família, com a direção da varoa irmã Iraci, para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para o término deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, obrigado pelo ensinamento desta noite, Senhor. Deus, que nós venhamos trilhar os teus caminhos, que nós venhamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Pois nós queremos estar aqui no milênio, Senhor, para reinar contigo, Senhor. Perdoa todas as nossas falhas e negligências, Senhor. Derrama a unção da sabedoria e do entendimento. Abençoa-nos, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a vizinhança dessa igreja. Toma todos em tuas mãos, Senhor. Salva, cura, liberta. Opera maravilhas na vida deles, Senhor. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet. Salva, cura, liberta também os nossos familiares, Senhor. Ó Deus, cremos em Ti. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. A nossa vida neste mundo só tem um significado, Senhor, que é para pregar o Teu Evangelho, que é para fazer a Tua vontade, Senhor. Somos gratos por tudo que tem feito sobre o nosso viver, Pai. Continue conosco, é o que te pedimos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estendem vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Tu é professor do Nascimento, tu vai estudar.